I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala galerinha do oitavo ano, eu sou o professor Maximiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um gênero denominado propaganda política. Eu tenho certeza que você foi bombardeado nos últimos dias com tantas propagandas políticas, afinal no último domingo foi um domingo de eleições, não é verdade? Mas nós vamos ver na nossa aula de hoje que não existe somente essa propaganda que você está pensando, que você foi bombardeado nessa semana. Existem diversos tipos de propaganda política e esse será o tema da nossa aula de hoje. Então fica ligadinho nessa aula que você vai entender tudo sobre propaganda política. Bem, para a gente começar a falar sobre propaganda política, é preciso falar um pouco sobre propaganda. Afinal, propaganda política é um subgênero de propaganda, tá bem? Então, lendo no slide, o termo ele advém do latim propagare, que significa propagar, tornar público, difundir. Quando isso ocorre com alguma ideologia política, podemos dizer que a propaganda é política. Então, o gênero propaganda ele visa a aceitação de uma ideia. E se a ideia é de uma ideologia política ou mesmo angariar votos, nós estamos diante de uma propaganda política. É o que a gente vai ler aqui nesse segundo slide, que dá o conceito de propaganda política. Propaganda política é toda ação destinada ao cidadão a fim de convencê-lo, seja acerca de determinada ideologia política, seja com o objetivo de angariar votos. Então, quando você está diante de uma propaganda que visa disseminar uma dada ideologia política ou mesmo angariar votos para um determinado candidato, nós podemos chamá-la de propaganda política. Onde é que ela está hoje em dia? A propaganda política ela deixou de ser apenas um gênero textual escrito. Hoje ela é muito multimodal, né? Então a gente tem propaganda tanto de forma escrita ainda, por meio de santinhos, de panfletagem. Nós também temos carro de som, nós temos redes sociais e nós temos também a propaganda política no horário eleitoral gratuito, que ele é regulamentado a partir da Lei 9.507/1997. Você deve achar muito chato, né, aquele momento em que a TV para, o rádio para veicular as propostas dos candidatos. Mas é uma maneira de democratizar essa informação. Afinal, as propostas dos candidatos, elas são de interesse coletivo. Então tem muita gente por aí que não tem internet, que não tem celular, não tem computador. Então a TV e o rádio são os meios de comunicação mais democráticos que ainda temos. Por isso que ainda é obrigatório a existência de determinados horários para a veiculação dessas propagandas políticas, tá bem? Tipos de propagandas políticas. Aí você deve estar se perguntando, existe só aquela que eu conheço? Não. Existem 3 tipos de propagandas políticas. A primeira é a propaganda partidária, lendo no slide, que ela visa exclusivamente difundir os programas partidários, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionado e das atividades congressuais do partido, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos comunitários. É aquele tipo de propaganda realizada pelos partidos. Nós temos vários aqui no nosso país, como o PMDB, o PT, Democratas, PSTU. Aí na imagem ao seu lado, você pode observar que tem vários partidos políticos. Então, quando eles difundem essa ideologia do partido, em que eles acreditam, nós estamos diante de uma propaganda partidária, que ela é elaborada pelo partido para a sociedade em geral, ok? Nós também temos a propaganda intrapartidária. É aquela que não é dirigida aos eleitores em geral, mas voltada apenas para o membro do partido político ao qual o interessado é filiado. Aí nós temos um exemplo aqui do seu lado, das eleições já de 2020, do PL. É uma propaganda que ele fez para a mulher. Mulher, faça a diferença, vem para a política, agora é a hora, concorra pelo PL. O que nós podemos observar dessa propaganda intrapartidária? Ela é elaborada pelo partido, porém, ela não é para a sociedade em geral. Ela é destinada para aquelas pessoas que aspiram aos cargos públicos. Então, é uma propaganda feita para os seus filiados, para seus membros, ou então é uma propaganda realizada para diretamente para alguém que deseja se candidatar a prefeito, a vereador, a governador, seja lá qual for a intenção da pessoa. Então é uma propaganda feita pelo partido,
para seus membros ou pessoas que têm aspirações políticas. E por fim, nós temos a propaganda que nós vimos nas últimas semanas, né? Domingo passado agora foi eleição e nós fomos bombardeados de propagandas eleitorais. É aquela que apresenta os candidatos e suas propostas de trabalho, com o objetivo exclusivo de conquistar a simpatia e o voto dos eleitores. Aqui do seu lado, você está vendo uma propaganda da Marina Silva, né? Quando ela se candidatou a presidente. Aí nós temos alguns elementos que é uma mensagem que ela elabora para o seu eleitorado, o número, quem é o vice, qual o cargo que ela pretende. Então, esse tipo de propaganda, que é aquela propaganda que também está no Santinho, que é aquela propaganda que a gente vê na TV, nós vamos chamar de propaganda eleitoral. Então, lembra, propagandas políticas nós temos três tipos: a partidária, a intrapartidária e a eleitoral, que é aquela propaganda realizada pelos candidatos destinadas a nós, eleitores, ok? Então chegou a nossa hora de praticar, a hora de resolver a nossa rotina da semana, a rotina de número 30. Acompanha comigo. Se você não entendeu como resolver essa rotina, eu vou dar dicas aqui preciosas de como podemos resolvê-la, tá bem? Deixa eu até pegar logo aqui meu pincel. Opa! Isso, minha canetinha que tá ponto. A qual público esse discurso se direciona? Nós temos aqui uma propaganda do PSDB, né, da parte jovem, né, que cuida dessa questão de angariar votos ou mesmo de chamar a atenção dos jovens, né? Todo partido tem um diretório específico que cuida dessas ações, né? Nós não conseguimos ler, vamos ampliar um pouquinho aqui. Com o título na mão, o jovem tem opinião. O PSDB se adaptou às necessidades atuais e hoje o projeto Mobiliza 16, criado pelo JPSDB, ou Jovem PSDB, busca incentivar adolescentes de 16 e 17 anos a exercerem seus direitos políticos e mostrar que o voto é a decisão do jovem mais urgente que a sociedade precisa. É que o lugar do jovem é na política, para oxigenar o debate e dar transparência à disputa pelos poderes legislativo e executivo. É indispensável a ação destemida e confrontadora da juventude. Com o título na mão, o jovem tem opinião. Então, a pergunta é, nós temos uma propaganda aqui, é uma propaganda intrapartidária, né? E uma propaganda política intrapartidária. A pergunta é, a qual público esse discurso direciona? Será que é o público em geral? Será que é um público específico? A letra A diz que é os eleitores do Armando Fontoura. Nós estamos vendo que não é uma propaganda eleitoral do candidato para seus eleitorado, não é isso. B, aos candidatos do partido PSDB? Será que é? Letra C, ao público jovem, que se interessa por política. Vou até grafar essa palavra, jovem que se interessa por política. Ao público em geral. O público em geral seria todo mundo, sem exceção. Nós lemos um pouquinho aqui que é uma propaganda aí elaborada pelo Diretório Jovem do PSDB. Então, se é elaborada pelo Diretório Jovem, provavelmente ela é destinada para o público jovem que se interessa por política. Que outros elementos nós podemos encontrar? Vou voltar aqui na nossa propaganda. Vocês podem observar aqui em cima. Você tem 16 anos ou vai fazer até 7 de outubro? Você pode fazer seu título de eleitor até o dia 9 de maio no cartório eleitoral. O que você pode observar aqui? Que eles estão chamando aquele jovem de 16 anos, entre 16 e 18 anos, que ainda não são obrigados a votar, eles podem votar apenas se quiser, para a política, né? Para exercerem seu papel de cidadãos. Então, quando eu tenho uma propaganda de um partido para o jovem, uma propaganda aí intrapartidária, né? Para os seus jovens, nós temos aqui uma propaganda voltada ao público jovem. Tem como errar essa questão aí? Seria a resposta C. Vamos para a próxima. Qual é a finalidade desse texto? Apresentar propostas políticas apenas com o critério de ganhar votos? Não, a gente sabe que a ideia aqui não é ganhar votos, não é isso que ele quer, ganhar votos. Ele está querendo engajar o jovem na política.
Letra B. Inserir o jovem na vida pública, incentivando-o a tirar seu título de eleitor? Opa, acabei de falar, né? Incentivar os adolescentes a se posicionarem criticamente diante das propagandas políticas? Não, não é bem isso aí não. Ele não está querendo conscientizar o adolescente a se posicionar. E D. Informar sobre a importância do voto para o exercício da cidadania. Poderia até ser, mas não. Esta propaganda que nós estamos lendo não é isso. Ele quer incentivar o jovem a tirar o seu título de eleitor. A gente pode até observar aqui, ó, com o título na mão, o jovem tem opinião, né? Releia o trecho a seguir. Para oxigenar o debate da transparência à disputa pelos poderes legislativo e executivo, é indispensável a ação destemida e confrontadora da juventude. O termo destacado oxigenar poderia ser substituído sem alterar o sentido por qual expressão, né? A ideia de oxigenar é aquela ideia de oxigênio, né? De dar força, porque o corpo humano, quando ele não tem oxigênio, né, por algum motivo, por algum problema, ele vai perdendo forças até morrer. Então, a ideia de oxigenar é a ideia de dar forças, né? Então, qual seria a expressão que melhor substituiria? Neutralizar, esmorecer, fragilizar ou estimular, né? Então, a ideia de dar força, ela está abarcada pela palavra estímulo, né? Pela palavra estimular. Então, nós estamos aí diante da resposta mais adequada para a questão. E, por fim, qual a intencionalidade da palavra decisivamente, né? Nós temos aí uma propaganda eleitoral do candidato Soares Carneiro, que ele era candidato a presidente de Portugal, e fala o seguinte: uma das propostas dele, ele vai falar o seguinte: contribuir decisivamente para a construção de um Portugal mais livre, mais próspero e mais justo, em que a distribuição da riqueza assenta no equilíbrio entre a progressiva eliminação das desigualdades sociais e a manutenção de estímulos ao trabalho e à criatividade de cada um, né? Então, qual é o sentido, qual é a intenção dessa palavra decisivamente? A letra A fala o seguinte: acrescentar a ideia de que a ação contribuir acontecerá realmente, de modo a convencer mais facilmente o eleitor. Parece essa daqui, né? A B, acrescentar a ideia que a ação de contribuir é menos comprometedora do que a ação de garantir. Nenhuma propaganda eleitoral vai dar vista a isso, né? Dessa questão do comprometimento. Então, não pode ser essa letra B. Letra C, impor autoridade, uma vez que se trata de alguém que ocupa um cargo de destaque. Na verdade, o candidato ainda não ocupa o cargo, ele é apenas um candidato. Então não tem como ser a letra C. E letra D, caracterizar os elementos da propaganda política, atribuindo-lhes juízo de valor, atribuindo-lhes uma espécie de opinião. Não seria também essa daí, não. Seria, inclusive, uma das mais incorretas, né? Então só nos sobra a letra A, acrescentar a ideia de que a ação de contribuir acontecerá realmente, de modo a convencer mais facilmente o eleitor. A ideia da propaganda eleitoral é de convencer o eleitor, né? Dizendo que essas propostas que o candidato está apresentando são propostas válidas e são propostas reais que vão acontecer após a eleição do candidato. Então, somente pode ser a letra A. Galerinha, nossa aula infelizmente termina hoje por aqui, tá certo? Eu espero vocês na próxima rotina com um novo gênero textual. Então, fica ligadinho nas nossas próximas aulas, que sempre que você assistir às nossas aulas, você com certeza vai responder a sua rotina de forma mais segura e de forma correta. Então, vou ficando por aqui, termino, e na próxima aula a gente se vê novamente. Até mais!